Scope no ar, seja muito bem-vindo, você conectado pelo canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de participar junto com a gente, porque hoje a entrevista está muito legal, muito especial. Recebemos aqui no nosso estúdio a Catarina Nannini, vereadora eleita aqui por Itapetininga, com 722 votos. Não é a primeira vez que conversa com a gente aqui, já esteve também aqui desempenhando, né, na secretária, também à frente da Guarda Municipal aqui de Itapetininga, mas é sempre uma alegria poder conversar com você. Boa tarde, Catarina, seja bem-vinda. Guto, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui pela TV Itapetininga. É sempre uma honra participar aqui com vocês. Muito bem, Catarina, conta pra gente primeiro, né? Um pouquinho da sua história, pessoal. Pessoal, vamos dizer assim, você teve aí 722 votos, é uma votação muito expressiva, ainda mais numa eleição como essa, numa eleição diferente de toda, uma eleição com muitos candidatos, como muita gente já falou aqui com a gente. Mas primeiro, o pessoal conhecer um pouco do seu trabalho aqui. Há quanto tempo você já estava, vamos dizer assim, junto aqui à nossa Guarda Municipal, também os papéis que foi desempenhando nesse período? Guto, bom, eu sou aqui de Itapetininga mesmo, nascida aqui, da zona rural de Itapetininga. Aqui em Itapetininga, antes de ingressar na prefeitura, na Guarda Municipal, eu fui professora na rede estadual, na Escola Desembargador na Vila Arruda, lecionei por 2 anos lá. Em 2008 ingressei na Guarda Municipal. Logo na Guarda Municipal, em 2010, eu assumi a função de diretora de proteção comunitária. Nessa época nós desenvolvemos o curso de capacitação para taxistas, mais ou menos 330 taxistas e vários cursos na área de prevenção e educação no trânsito. Logo em finalzinho de 2015, o comando da Guarda Municipal, quando eu permaneci até o início de 2018, e de 2018 a meados de 2019, a Secretaria de Trânsito, posterior a Secretaria de Serviços Públicos, e até abril de 2020 a Secretaria de Segurança Pública. Muito bem, Catarina, antes de falar ainda dessa votação, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente aqui, que nós vimos muitas mudanças aqui, né? Principalmente nessa parte de segurança aqui da cidade, com a implementação da guarda, também depois agora nós temos a Secretaria de Segurança Pública. Você vê que, vamos dizer assim, Itapetininga ela está migrando um pouco, sabe, daquele olhar de cidade pequena para um olhar um pouco mais sistematizado, um pouco mais estruturado da segurança pública aqui na cidade? Nós podemos observar que nos últimos anos aqui em Itapetininga, a parte de segurança pública teve uma integração muito grande entre os órgãos do Estado, os órgãos do município, e isso vem na qualidade de vida para o cidadão. Na parte municipal, a prefeita em gestão, a Simone, ela aumentou o efetivo da guarda, nós tivemos novas bases, novos pontos de policiamento, um sistema diferenciado de policiamento, deu continuidade à atividade delegada. Então, isso são somatórias que ajudam na questão de segurança pública. Muito bem, Catarina. E nós já temos um recado aqui do pessoal participando com a gente. A Vilma de Fátima Cleto dos Santos mandou boa tarde, depois colocou aqui, nós encontramos mais um exemplo de mulher de categoria para nos representar. Parabéns, Catarina. Ou seja, o pessoal já participando e falando justamente a respeito disso, né? Algo que chama atenção, que também a Carla, quando estava com a gente aqui, a Carla lá do Correio, ela falou muito durante a nossa transmissão das eleições, né? A importância de se ter mais mulheres junto à nossa Câmara, né? Nós tínhamos 2, né? A Denise e a Selminha, né? A Selminha optou por não sair, a Denise se reelegeu e agora entrou também mais 3 mulheres, né? Você, a Cristiane Cardena e também deixa eu achar, e a Marina Nalesso, isso, né? São também 4 vereadoras agora na Câmara. Você vê isso também como muito importante, né? Ter a mulher ali, mostrar que também é um espaço onde a mulher ela pode estar junto, representar, opinar, dirigir a nossa cidade? A gente percebe que na gestão municipal do Executivo já deu certo uma mulher no comando. Nós ocupamos também vários cargos que antes eram ocupados só por homens e também funcionou. Então, na legislativa também é importante essa participação feminina. Acho que o homem e a mulher trabalhando junto, quem tem a ganhar é a população. Muito bem. E conta pra gente agora a respeito dessa campanha, né? Como que foi passar por tudo isso? O momento onde você, de certa forma, decidiu, não, eu vou sair como vereador em Itapetininga. Como que eu vou conseguir chegar nas pessoas? De certa forma, a sua estratégia, assim, para de certa forma, que as pessoas conhecerem a sua candidatura, as suas propostas. Como foi? Bom, na verdade, dizer que era um sonho sair candidata a vereadora não era. Eu, assim, não havia planejado isso para minha vida. Eu acabei aceitando o convite para me candidatar como vereadora em virtude dos convites de alguns partidos mesmo. 4 partidos haviam me convidado para ser a pré-candidata a vereadora e depois candidata. E os meus amigos mesmo, muitos amigos falavam, Catarina, você assumiu várias missões da cidade.
E eu tinha particularmente comigo aquela situação, mas o político, ele não está sendo bem visto na sociedade hoje em dia, né? As pessoas, às vezes, elas criam uma expectativa e você, como político, você não consegue suprir aquela expectativa. E as pessoas falaram, Catarina, tem que tentar. Então foram através dessas situações que eu resolvi sair candidata ali no segundo tempo, no 45 do segundo tempo mesmo. Já candidata, eu não fiz uma divulgação de pré-campanha, porque eu optei por fazer uma campanha bem tranquila. As pessoas estavam numa situação de pandemia, preocupadas com isso, e mais uma questão eleitoral, então eu via que muitas pessoas não se sentiam confortáveis com essa situação. Então eu fiz efetivamente a minha campanha nos últimos 20 dias próximos às eleições. E você vê assim que nem, né, uma das grandes coisas que se falava a respeito dessa campanha seria a importância das redes sociais. Você nunca teve uma atuação muito grande, né, nas redes sociais, assim, sempre foi algo que, vamos dizer assim, você era muito conhecida pelo seu trabalho efetivo na junta guarda, também como secretária, tudo, mas essa questão de ser conhecida nas redes sociais não era muito o seu forte. Como que você fez para chegar nas pessoas, mesmo sem ter, de certa forma, tanta atuação ali dentro? Eu criei o Facebook há muito pouco tempo, eu tinha um Instagram já, porque eram só imagens, né, não tinha muito tempo para cuidar de redes sociais, que trabalhava bastante. E eu vi que a questão das mídias sociais era primordial para a campanha política em virtude da situação que nós estamos vivendo. Criei o Facebook, eu não bombardeei o meu Facebook com informações políticas, eu coloquei o essencial. Até o primeiro vídeo quem fez foi um amigo meu, o Renato. Nós fomos no estúdio dele, vem aqui, Catarina, vamos fazer o primeiro vídeo. Eu falei, mas o que eu falo, Renato? Seja você, ele falou. Então, os vídeos que eu fiz, eles foram gravados de primeira, eles não foram editados, então foi com muita sinceridade. O meu segundo vídeo é quando eu estava na casa da minha irmã, que mora num sítio próximo ao Morro do Alto, e eu estava acompanhando a plantação de soja deles lá, e em cima da máquina lá na plantação, ela dá o seu celular aqui. Então foi uma coisa muito natural. Muito natural, mas primordial. As redes sociais, elas atingiram também um público que não tinha como nós chegarmos até ele. Acho que é muito importante até numa eleição dessa magnitude, com tantos candidatos, as pessoas saberem que você é candidato, né? Talvez tem gente que muitas vezes descobre na última semana, aquele conhecido, a pessoa que eu admiro, tudo, que eu gosto bastante do trabalho dela, eu nem sabia que ela era candidata muitas vezes, né? Porque chega tanta propaganda muitas vezes que a pessoa não sabe. Você percebeu isso também, Catarina? Eu percebi que essa eleição, no caso, para vereador, ela teve um aumento de candidato de mais de 60%, né? Segundo dados do TRE, né? E muita gente ficou sabendo que eu era candidata após o resultado das eleições. Porque nós não tivemos um tempo hábil de chegar a todas as pessoas que nós gostaríamos. Porque a minha campanha foi uma campanha caseira. Quem fez a minha campanha? Minhas irmãs, minhas melhores cabos eleitorais, que foram ali nos amigos, nos familiares, os meus familiares e muitos amigos que eu tinha. Eles compraram a nossa ideia e divulgaram entre o meio deles. Fora isso, algumas caminhadas eu fiz com a prefeita, poucas reuniões que eu fiz também, não fiz a questão de aglomeração, respeitei muito essa individualidade das pessoas, né? Foi uma campanha transparente, sem promessas. Às vezes o pessoal fala, Catarina, você não tinha propostas de campanha? Eu não tinha promessas. Porque às vezes o vereador, ele começa a fazer promessas daquilo que a população quer ouvir, que ele não tem condições de colocar em prática, porque isso é uma atribuição do Poder Executivo. Sim, isso é muito comum. Então, como eu já tenho uma experiência da gestão municipal, eu fiz a premissa de trabalhar com a questão do legislativo mesmo. E justamente a respeito disso, Catarina, como você vê a atuação, vamos dizer assim, ideal de um vereador? Se você falasse assim, um modelo que eu gostaria de seguir dentro da Câmara de Itapetininga, como que você vê? É muito complicado, né? Porque a população, cada público da cidade, ela tem uma visão do vereador. Tem uma região que gosta de um vereador mais assistencialista, tem um público que gosta de um vereador que trabalhe mais forte com leis, tem um público que gosta de um vereador mais tranquilo, mais conciso nas suas ideias, outros gostam de um vereador que fale mais, que grite mais. Então a gente tem que achar o meio termo dentro de tudo isso, trabalhar dentro das atribuições do vereador e dentro das necessidades da cidade. Eu acredito, o meu estilo de trabalho, na minha vida sempre foi assim, ouvir as pessoas,
Nós temos que andar pela cidade, pelos seus distritos e bairros diversos, ver as necessidades, conversar com a população dentro do poder do legislativo, em consonância com o executivo, que pode ser feito. Eu não acredito, eu não gosto de ofensas pessoais. Eu acho que se eu não concordar com a sua ideia, Guto, a gente tem que ter uma certa ética para falar sobre isso. Não preciso ofender você como pessoa, não concordando com as suas ideias. Então, o meu perfil é mais ou menos esse. Muito bem, nós temos mais recados do pessoal participando aqui junto com a gente. A Márcia, ela manda aqui, bom dia Guto, bom dia Catarina. A Adriana Gomes Itapetininga mandou aqui os parabéns para você, Catarina. Também o pessoal mandando bastante o seu recado aqui. A Vilma colocou mais alguns recados aqui. Essas mulheres farão a diferença. Colocou também, valeu, essas escolhidas. Colocou aqui para você, Catarina. E também o pessoal que está participando pode mandar o seu recado através do facebook.com/TV Itapê, mandar o seu recado, a sua pergunta aqui para Catarina Nanini, que está conversando com a gente, vereadora eleita aqui de Itapetininga. E Catarina, você falou para a gente aqui a respeito, né, dessa zona rural, a sua ligação com a zona rural, também os familiares, tudo. Você acredita que boa parte, vamos dizer assim, da sua votação, do seu eleitorado veio mais dessas áreas ou não? Foi mais da sua atuação aqui junto ao centro de Itapetininga? Olha, eu acredito que a minha votação ela foi pulverizada. Eu tive um pouco de voto em cada sessão eleitoral. Como assim, eu trabalhei na cidade toda, eu não pertencia a um único bairro. Por exemplo, tem um vereador que a casa dele é a Varginha, é o Gramadinho. Então é mais fácil dele trabalhar nesse bairro, fechar o bairro e fazer um trabalho maciço ali, do que a mim. Eu não sabia onde estava o meu eleitor. Então a minha campanha foi fazer as visitas naquelas pessoas que eram meus amigos de infância, amigos da zona rural. Então eu acredito que uma parte veio sim da zona rural, mas não necessariamente a totalidade. Muito bem. Eu gostaria que você comentasse também um pouquinho com a gente aqui, Catarina, porque você foi eleita pelo partido que mais fez cadeiras, né? O MDB, assim, muito à frente dos outros partidos. Os outros partidos teve alguns com 2 cadeiras e o MDB fez 5, né? Então foi algo que chamou bastante atenção, que faz uma base muito sólida. É o partido da prefeita reeleita aqui na nossa cidade. Como que você acredita que vai ser o trabalho dentro da Câmara, né? Ou seja, vai ser um trabalho, vamos dizer assim, que vai conseguir, de certa forma, uma parceria muito grande junto ao Executivo? Eu acho isso primordial, né? O MDB, ele veio um partido com a chapa completa, vários vereadores tiveram uma votação expressiva, então já era se esperado no mínimo 3 cadeiras, né? E devido à votação do partido, formou-se 5 cadeiras. Não foi fácil trabalhar no MDB, porque nós candidatos novos, nós concorremos com 3 candidatos que tentaram já a reeleição, né? Então nós tivemos que fazer um trabalho de formiguinha mesmo. São pessoas aí que têm uma certa vivência na política, e as pessoas do MDB que estão eleitas, eu acredito que conseguirá fazer um bom trabalho junto ao Legislativo e Executivo, sim. Muito bem, não? Então fica também esse olhar, né, para a nossa futura Câmara, né, que ela vai ser uma Câmara que ela vai ter um espaço muito grande, um partido muito forte ali, o que de certa forma, é claro que ali os vereadores, eles têm a sua consciência, eles têm tudo o que acontece, mas demonstra de certa forma um alinhamento, né, vamos dizer assim, uma linha de trabalho muito próxima, que vai ser algo que vai chamar bastante atenção aqui na nossa cidade. E Catarina, falando justamente também a respeito do partido aqui tudo, né, algo acho que também chama a atenção do pessoal, e ainda mais pelo seu trabalho que você desenvolveu, né, você foi secretária de 3 secretarias, você citou aqui pra gente, né? Durante essa gestão da prefeita Simone e tudo. Acontece em muitas outras cidades. Nessa última gestão não aconteceu, mas de ser chamada para uma secretaria, para continuar esse trabalho, entrar um suplente no seu lugar, você já pensou, existe conversa a respeito disso? Eu não tenho essa intenção. Eu acho que se as pessoas, essas 722 pessoas confiaram em mim, o seu desejo de que eu seja a representante deles na Câmara Municipal, eu não desejo me afastar para assumir outra secretaria. Eu pretendo assumir o pleito mesmo como vereadora e tentar fazer o melhor possível, como eu já fiz nos outros setores que eu passei. Então eu quero dar esse voto de confiança aí à população que deu. Não pretendo me afastar do cargo, não. Realizar esse trabalho mesmo junto à Câmara Municipal, nesses 4 anos, tudo dando essa resposta, né? Até porque é uma nova missão na vida da gente, né? Eu já contribuí tudo que eu podia na Guarda Municipal, dei o meu melhor, conseguimos grandes êxitos na Guarda Municipal.
uma guarda que estava praticamente acabando, nós conseguimos triplicar o efetivo, regulamentar, deixar ela equipada. As secretarias que eu passei, nós conseguimos deixar um norte em cada setor. Então, eu acho que a minha contribuição municipal eu fiz, agora eu quero ir para outro lado, né? Contribuir com a população na parte legislativa mesmo. Muito bem. Catarina, gostaria que você comentasse com a gente também a respeito da eleição para a Prefeitura de Itapetininga, né? A eleição da prefeita Simone Marqueto, tendo aí 61,91% dos votos, uma votação muito expressiva, 46.913 votos válidos aqui na cidade. Como que você avalia, principalmente tendo parte, né, desse trabalho aí que foi desempenhado nesses últimos 4 anos? Eu que tive um contato mais próximo com a prefeita nesses últimos anos, porque eu ocupei cadeiras na secretaria, a gente vê que a prefeita Simone, ela é uma mulher que ela corre atrás. Ela não fica sentada no gabinete, ela vai para Brasília atrás de verba, ela vai para São Paulo, ela vai atrás de projetos, ela acompanha o que está acontecendo na cidade de perto, ela ouve a população. Se hoje você, que está na rua, encontra com a prefeita e faz uma reclamação, uma sugestão de uma dada situação, ela já liga imediatamente para o secretário daquela pasta pedindo a tomada de providências. E ela fica em cima daquilo, então ela cobra muito. Ela é uma pessoa que sabe liderar e ela trabalha bastante. Então não poderia ser diferente o resultado. Das vezes que eu acompanhei nas caminhadas por bairros que a prefeita fez, o carinho que a população tinha por ela era muito grande. A demonstração de amor, de carinho, de desejo que ela fosse reeleita. Então, assim, a gente sempre espera fechar as urnas e computar tudo, mas pela expressão que a gente via na cidade, o resultado não poderia ser diferente. Muito bem. E também perguntar para você aqui a respeito do segundo e terceiro lugar, né? Você já acreditava, principalmente entre o MDB, tudo que seria, vamos dizer assim, uma votação tão mais expressiva pro candidato Milton Nery do que pro ex-prefeito Ricardo Barbará, ou seja, 50% a mais de votos, né? 5.000 votos a mais. Era algo que vocês acreditavam que seria uma briga mais parelha? Como foi? Eu falo da minha parte pessoal, das caminhadas que eu fiz conversando com o eleitor, já imaginava que fosse dessa forma mesmo. Que o Milton tivesse um destaque maior em relação ao Barbará. Né? As pessoas elas já demonstravam que elas queriam uma mudança aí na questão eleitoral. Muito bem, nós temos mais alguns recados aqui do pessoal que está participando com a gente. A Gilberta Fátima Mota manda aqui um coração. O Fortunato Nanini, parabéns. A Gilberta Fátima Mota manda também mais um parabéns aqui. A Giovana Ferraz, ela coloca parabéns, estamos ligados aqui. Tenho certeza que você dará muito orgulho para a população de Itapetininga. A Giovana manda esse recado. E você que está acompanhando com a gente, pode mandar o seu recado também. Nós voltamos já aqui com a entrevista então com a Catarina Nanini, mas antes um recado rapidinho para você da MSO. Muito bem, no Telescópio de hoje conversando então com Catarina Nanini, vereadora eleita aqui em Itapetininga com 722 votos nessa votação de 15 de novembro de 2020. Essa votação aí muito diferente, acredito que muita gente aí viu os desafios que foi essa votação, esse tempo de campanha, as datas mudando tudo, mas Itapetininga deu um show aí, esteve junto, votando, elegendo seus representantes e colocando na Câmara também mais essa mulher aqui, a Catarina Nanini, que está conversando com a gente. E, Catarina, o que o pessoal pode esperar? Assim, vamos dizer assim, é claro que é difícil, você falou que não faz promessas aqui, mas uma bandeira, um projeto que você acredita que precisa ser olhado, que talvez, vamos dizer assim, caiba ali a Câmara Municipal debater ele pelo menos nesse primeiro ano agora de 2021 aqui em Itapetininga. O que você acredita? Dentre muitas ideias que eu tenho, nós precisamos verificar junto ao Executivo a elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública. Itapetininga ainda não tem esse plano municipal. Esse plano é muito importante que o município tenha e faça, porque através desse plano a prefeitura poderá concorrer a verbas da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Verbas que poderão ser investidas em tecnologia para a área de segurança municipal. Então, uma das nossas primeiras exposições é a criação desse Plano Municipal de Segurança Pública.
Outro fator também que eu acho muito importante, a prefeita já sinalizou também que é uma intenção dela, são a implantação das câmeras de vídeo monitoramento para Itapetininga. Algo que é falado faz tempo já, né? É um investimento de um valor alto, para você colocar um sistema bom, é um valor alto. Então nós temos que ajudar a prefeitura, de repente, com busca de emendas parlamentares, né, verba de fora, para poder adquirir esses equipamentos. Nós temos que se pensar muito bem, criar esse sistema por lei, um centro de monitoramento, porque o que acontece? Nós já tínhamos câmeras em Itapetininga, mas quando você não tem um centro municipal para receber essas imagens, analisá-las, o que acontece? Você coloca as câmeras instaladas na cidade, as imagens são replicadas aqui, por exemplo, nesse estúdio. Daqui a pouco não dá para ser mais aqui, vai para outra sala, acaba se perdendo. Então, quando você cria um centro de monitoramento, quem vai ser o responsável por visualizar esses dados, essas imagens? Atribuir essas responsabilidades. Exatamente, cria por lei, disciplina por lei, vai entrar gestão, sair gestão, o projeto vai estar ali. E o quanto é importante se ter esses dados, vamos dizer assim, para de certa forma programar, né, ou de certa forma para se pensar as estratégias aqui. Isso deve ser muito importante, né, você ter esse acesso, você ter ali também, vamos dizer assim, esse monitoramento. A tecnologia por câmeras hoje, existem vários tipos de trabalho, né, aí vai depender também do valor que nós temos para investir. Mas nós conseguimos hoje com as câmeras de monitoramento, verificar o veículo que entra, que sai, quanto tempo ele está na cidade. Essas câmeras, elas fazem um mapeamento de um veículo com uma placa de fora. Se no sistema relatar que um veículo com a tal característica efetuou um roubo ou um furto em Tatuí, quando ele entrar um veículo com essa característica em cidade, já pode dar na cidade nossa, já pode emitir um alerta. Existem locais que têm as câmeras com reconhecimento facial. Então, é muito importante o sistema de vídeo monitoramento. Pode-se fazer, inclusive, igual o estado de São Paulo, a capital. O que a capital faz? Ela tem X câmeras que são do município e faz a integração por IP das câmeras particulares. Então, eu posso integrar a câmera que você tem na frente da sua casa, do seu estabelecimento comercial, para mapear aquela região. Por isso que eu falo que é importante se ter, primeiramente, o centro de monitoramento. Porque se eu coloco uma câmera num local que é propício a acontecer crime, acontece um crime, não teve uma chegada importante da polícia, a pessoa percebe que aquele local existe a câmera, porém não existe quem observa aquela imagem. Então já cai em desuso também. Só ele ser gravado, por caso, vamos dizer assim, de não, aconteceu alguma coisa, busca lá no arquivo, acha essa imagem. Isso também já serve, mas eu acredito que não para dar uma resposta imediata, né, para a população. Para a questão da prevenção primária, não, né? Porque o interessante é a gente trabalhar também antes que o mal ocorra. De fato. Né? Agora, quando o mal já ocorre, vai servir como uma prova no processo, né, criminal. Muito bem. E também, Catarina, falando justamente a respeito da segurança aqui na cidade, como que você avalia, né? Itapetininga, diversas vezes, ela é apontada como uma cidade bastante segura, que tem níveis muito bons, né? Existe algum ponto, talvez o consumo de drogas, talvez um roubo específico, talvez, sei lá, roubos de saidinha de banco, alguma coisa que preocupa mais a segurança pública aqui na cidade? Nós temos que observar, a situação é a seguinte, o perfil das pessoas está mudando. Itapetininga, ela não é mais aquela cidade de interior que moram aqui somente as pessoas nascidas. Nós temos pessoas de fora que migram para a cidade, né, que estão residindo aqui. E com isso, alguns outros costumes. A droga, por exemplo, ela é um problema mundial. Né? Cada vez mais pessoas estão aliciadas ao uso da droga, à venda de droga, e isso propicia, sim, a criminalidade do quê? De furtos, algumas agressões, algumas violências pontuais. Então, só que esse não é um problema típico só da segurança. Por que as pessoas vão para a droga? Porque existe um problema familiar, no seio familiar ali. Então nós temos que trabalhar com essa parte social do fortalecimento das famílias. Como eu lecionei por um período em escola de periferia, eu vi ali, principalmente nos meus alunos de quinta série, que já estavam se tornando adolescente, você conversava com eles que já tinham um comportamento mais agressivo, umas pessoas mais agitadas, que a mãe já estava presa por questões de uso de droga, de roubo, furto, o pai estava preso, aí ele já era criado com a avó, a mãe tinha 5 filhos, cada um de um pai, então você vê que não tem um controle familiar. Como que essa criança vai ser criada? Então, propicia a criminalidade. Então, isso é muito sério, Catarina, porque até assim, em conversas, né,
tenho amigos que trabalharam já junto a Fundação Casa e outros lugares, né? E eles citavam muito disso, que se você perguntar lá, vamos dizer assim, aqui muitas vezes a gente associa com a questão da educação formal, né? Fala, você perguntar quem daqui ia para a escola, quase todo mundo ia, entendeu? Sim. Ele fala assim, talvez, vamos dizer assim, o abandono escolar não seja tão um índice, vamos dizer assim, que chame tanto atenção, mas ele fala, mas quem daqui tem uma família estruturada, com pai e mãe na casa? Quase ninguém tinha. Exato. Ele fala assim, olha, para mim me parece um indicativo muito assim, maior, assim, de que de certa forma exista, que precisa de um cuidado maior do Estado, essas pessoas, né? E como fazer isso através da Câmara Municipal? Você vê assim, programas, auxílios, alguma maneira de estar junto com essas famílias? Eu tenho conversado muito com as assistentes sociais aqui em Itapetininga. Nós temos o CRAS, o CREAS, o CRAN, que são setores do município muito importantes. Uma das nossas conversas, um papel do Legislativo seria abrir o espaço da Câmara Municipal para propiciar essas discussões, trazer as famílias, porque chega num ponto que às vezes a família, ai meu Deus do céu, eu não sei o que fazer com meu filho, eu não posso com ele. E de repente essas pessoas que têm essa especialidade em tratar com o seio familiar, conversar, incentivar, motivar, orientar esses membros familiares, isso daí seria uma das alternativas, né? Instruí-las sobre as questões das violências, que é um outro problema, a violência sexual que acontece no seio familiar também. Então, eu acredito muito que abrir a Câmara Municipal para propiciar essas discussões seja um grande início de um trabalho. Muito bem, né? Pensar junto, deixar a sociedade falar, ver também quais são as alternativas, né, possíveis de serem feitas. Então, é algo mesmo muito importante. E, Catarina, perguntando também aqui para você, né, algo que o pessoal comenta bastante com a gente, alguns colocando assim, graças a Deus que em Itapetininga não tem, e algumas pessoas falando que já passou da hora de ter, que é a questão de radares aqui dentro, principalmente das principais avenidas aqui da cidade. Nós temos avenidas aqui da cidade que são muito boas, mas que propiciam também as pessoas muitas vezes a passar, assim, dos limites e tal, e eu sei que a sua atuação junto à guarda também envolve nessa preocupação com o trânsito. Como você vê essa questão? Passou da hora de Itapetininga ter, não é necessário ainda pelos índices que nós temos, como você vê? Eu acredito a seguinte situação, se você é um condutor de veículo ou um pedestre que segue as normas de circulação, você não vai ter problema com fiscalização, seja ele um policial militar, um guarda municipal ou um radar. Se você segue as normas, você não vai ter problema. Isso daí vai ser um problema para aqueles que não seguem as normas de circulação, as legislações de trânsito e colocam a nossa vida em risco. Nós fizemos algumas ações no trânsito em Itapetininga, em parceria com o Movimento Paulista, que já resultaram ações positivas aí, em diminuição de quase 40% da mortalidade no trânsito. Eu acho que o dispositivo radar é um fator importante. Sim, para aquelas pessoas que abusam da velocidade, eu acho importante. Porque, Guto, quando a gente fala em radar, a gente imagina você numa rodovia, que a velocidade permitida é o máximo 110 e você está a 140, tá? Mas se você está numa via urbana, que a velocidade é 40 e você está a 60, 80, se houver um intempéries na sua frente, uma criança atravessando, uma bicicleta, um cruzamento, que o outro não presta atenção, vai acontecer um acidente fatal. Então, eu acho que tem que ser utilizado todos os dispositivos disponíveis e regulamentados no Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem. É uma luta, talvez, para a nossa cidade também pensar a respeito disso, conversar a respeito disso, né? Tem que amadurecer bem, fazer os estudos técnicos que o Código de Trânsito Brasileiro pede, verificar locais que têm um indício de acidentes com vítimas fatais. Se a única solução naquele local for o radar, implante-se o radar. Se não, não. Às vezes você pode colocar um redutor de velocidade, um estímulo com pinturas, com sinalização, às vezes resolve o problema. Muito bem. E também perguntar para você, Catarina, a respeito, vamos dizer assim, de algo que chama bastante atenção do pessoal, que não é algo novo, né? Acho que aconteceu nos últimos anos, né? Mas que teve uma atuação da Prefeitura, junto à Guarda, junto à Polícia Militar, aqui que também chamou bastante atenção. Foi até noticiado aqui no Telescópio, que é a questão dos rolezinhos, né? Que nós temos aqui na cidade, que nós temos aí, que é uma reunião, né, de muitos jovens. Acredito que não é nada muito organizado, né? Mas que acaba ali se reunindo e muitas vezes existem algumas denúncias. Existe também o pessoal que acredita que, não se tem outra opção de lazer, tudo, seria bom ter. Como que você enxerga isso e se é possível, talvez, atuar para se tornar algo, vamos dizer assim, mais controlado, algo mais dentro das normas pela parte da Câmara Municipal? Olha, é um trabalho complicado.
se você for ver o lado do policial, às vezes você tem ali uma equipe de polícia e você tem aí 300, 400 jovens que já estão aglomerados. Então é difícil às vezes você fazer uma intervenção policial. Né? É uma situação que tem que se pensar muito, pesquisar quem são esses jovens que estão ali. São menores de idade? Se são menores de idade, a responsabilidade não é só do poder público. Cadê o pai? O pai sabe que o seu filho de 12, 14 anos está na área central com pessoas maior de idade fazendo uso de drogas ou bebida alcoólica? Então a responsabilidade é do pai também, a responsabilidade por parte é do poder público, a responsabilidade é do conselho tutelar, dos órgãos sociais. Então nós temos que aproximar essa conversação de polícia, família e poder público para ver dentro da sua esfera de atuação o que pode ser feito. É um trabalho complicado de se fazer, sim, porque cada setor tem um ponto de vista. Então a gente tem que achar um meio termo que seja interessante. Talvez regulamentar alguma atividade e disciplinar na própria praça, uma concha acústica, trazendo apresentações que viabilizem ali o desenvolvimento cultural, talvez isso, né? Muito bem, é que nós estamos também nesse tempo de pandemia, eu acho que ele acaba complicando um pouco mais tudo isso, né? De certa forma, as opções que se tinham, né, já regulamentadas, já dentro de uma estrutura, muitas vezes elas acabam não se podendo ter mais, eles vão lá meio que por conta, né? Acho que isso também é um grande desafio para o poder público aqui da cidade, né? O poder público de Itapetininga, ele tem atividades para jovens. Por exemplo, a Secretaria de Promoção Social, ela dispõe dos Paradas Jovens, que são oficinas onde o jovem ele pode frequentar, tem aula de inglês, tem aula de informática, tem aula de dança, atividades físicas. Recentemente foi até inaugurado um aqui na Vila Prado, entre Vila Prado, Vila Arruda, ali, Paulo Aires, tem também na Vila Mazei. Então também vai dos jovens e dos pais buscarem esses centros para os jovens se entreterem também. A Secretaria também Estadual de Educação, ela fará algumas mudanças também na jornada escolar, né? São alguns testes que eles vão aumentar a jornada escolar para ver se o aluno permanece mais tempo dentro da escola para não ficar na rua. Muito bem, então nós vemos ali, né, são temas importantes aqui de se tratar, é bom até de conversar com você, assim, porque muitas vezes alguns vereadores estão começando agora, né, não tem já esse contato, muitas vezes tudo isso eles só receberam por notícias ali, mas você já estando nessa atuação, tudo consegue trazer pra gente também um olhar da dificuldade do problema, né, que não é um problema muito simples de se resolver, mas é importante ter todo esse trabalho. E nós temos mais alguns recados aqui pra Catarina, que chegaram através do facebook.com/TV Itapê. O Jordão Amalfi Marcelo mandou aqui: parabéns, Catarina. A Márcia Nanini colocou: parabéns, você nos orgulha. Também colocar aqui o recado da Maria Ângela Adas. Ela colocou: parabéns, Catarina, estamos certos pelo nosso voto, pela sua demonstração de conhecimento em projetos importantes para o nosso município. O Miguel agradece por suas orações, Miguel Adas e Maria Ângela, ou seja, o pessoal mandando aqui com bastante carinho. E diga para mim, Catarina, assim, eu sei que o seu trabalho sempre tinha contato com muitas pessoas, você esperava essa resposta da população? A população, de certa forma, no meio de tantos candidatos, escolher você para ser, vamos dizer assim, para ter a confiança do voto ali naquele momento? Havia momentos que eu até esperava, outros não, porque nós trabalhávamos com uma chapa aí de projeção para 3 candidatos, e eu imaginava que teria que ter uma votação muito maior. Então havia momentos que eu realmente não contava com a minha eleição. A minha família, as minhas irmãs ali tinham fé que ia dar certo, né? Mas eu sinceramente não esperava ser eleita. Em que momento chegou a notícia para você que faria 5 cadeiras? Foi só no último momento mesmo, onde apareceu eleito ali? Exatamente, foi nesse último momento. A projeção do MDB mesmo continuou 3 cadeiras até o último instante ali. Havia-se alguns comentários de alguns ali da possibilidade de 5, mas como era uma eleição muito atípica, né? Não dava para se ter certeza, né? Olha só, que interessante, né? Algo que chama bastante atenção. Eu gostaria que você comentasse também com a gente aqui, Catarina, a respeito, né, da votação da volta, né, do deputado Edson Giriboni à Alesp, né? Também junto, nesse mesmo dia, 15 de novembro de 2020, nós tivemos essa notícia aqui, até trouxemos aqui durante a nossa apuração, né, que o Ed Thomas, prefeito eleito agora de Presidente Prudente, que é deputado estadual, ele estaria saindo para assumir então como prefeito eleito, e com isso o primeiro suplente, Edson Giriboni, ele iria assumir. Para você, essa parceria, ter um deputado
junto, ter um deputado atuante ali que conhece a nossa região, que de certa forma tem a porta um pouco mais aberta ainda pra gente aqui, né? Para todos os vereadores aqui da cidade. Isso é importante também? Muito importante. Eu recordo de Sorocaba, né? Sorocaba sempre teve deputados na esfera do Estado, deputado estadual e deputado federal. Eu acho que nós, itapetininganos, nós temos que nos unir para as próximas eleições, nós colocarmos deputado federal e deputado estadual. E que esses, sim, lutem pela nossa cidade, representem o nosso povo, que isso ajuda muito a prefeitura. Porque você vai ter um escalonamento de outras esferas políticas. Eu acho isso muito importante para a cidade. E independente de quem se candidate, nós temos que dar um apoio e essa pessoa tem que dar um respaldo para a cidade, sim. Esse deputado tem que lutar pela sua terra, pela sua região, sim. Muito bem. Catarina, falando também a respeito de um assunto aqui que acho que foi uma das grandes preocupações, né? Nós trouxemos diversas vezes aqui juiz eleitoral, especialistas aqui, trouxemos advogados, especialistas, tudo, para falar justamente a respeito de um termo aqui que acho que todo mundo conhece, que é o termo de fake news, né? Um termo que já estava rondando, foi o grande tema das eleições de 2018 e que agora nas eleições de 2020 era a grande preocupação. Teve muitas ações aí da Justiça Eleitoral em cima disso tudo e você aqui de Itapetininga acabou, de certa forma, tendo que enfrentar um pouquinho disso também, né? Conta pra gente como foi, quais foram as medidas que você tomou e qual que são o andamento também disso aqui na nossa cidade. Então, o STE, né, ele divulgou amplamente em todas as redes sociais sobre a situação de divulgações de notícias falsas perante o período eleitoral. Isso era nítido para todo mundo. A televisão noticiava isso, as mídias sociais noticiavam. Um dado dia, eu recebi no meu celular particular, no WhatsApp, amigos meus falando: Catarina, tem uma página de Facebook que uma pessoa fez um vídeo publicando, falando coisas de você. Falando tipo assim, que você prometia coisas, que você dava cesta básicas, comprava voto, que não era para votar. Eu acabei entrando na página dessa pessoa, que inclusive era meu amigo no Facebook, vi o vídeo e percebi que essa pessoa já comentava em algumas publicações minhas no Facebook, algumas coisas de cunho pessoal dela. Eu particularmente deixei de lado, falei, eu não vou entrar numa briga de internet. Passado dias, teve um segundo vídeo também. E eu percebi que aquilo estava se tornando grave, porque essa pessoa tem um relacionamento com uma pessoa que também era candidata a vereador. Então eu percebi que aquilo acabou sendo uma coisa pessoal com cunho eleitoral. Eu entrei em contato com uma advogada muito competente, especialista nessa área, e ela fez uma petição ao Ministério Público com o teor dos vídeos e das páginas, impetrou no cartório eleitoral. O juiz daqui, muito rapidamente, porque era uma questão eleitoral, Algo que poderia ter efeito direto na sua campanha, no resultado das urnas? Né? Exatamente. Não que o público que assistisse aqueles vídeos fosse o meu público, mas eu achei assim desnecessário, porque eu sempre fiz, Guto, uma campanha muito limpa. Eu não falei de nenhum candidato. Quando eu ia pedir um voto, se a pessoa tinha o candidato dela, eu nunca desfiz da intenção dela. Então eu achei aquilo injusto, sabe? E essa advogada, ela fez a petição ao Ministério Público, foi julgado num prazo de 24 horas. O Facebook foi citado, e essa pessoa também, para tirar a publicação do ar num prazo de 24 horas, sujeito a multa. O Facebook tirou a publicação do ar, teve o prazo de defesa, contestação, e essa pessoa foi condenada por publicar fake news, notícias falsas, né? Então, a Justiça Eleitoral, eu achei que ela foi eficaz, necessária, porque senão, se um faz uma coisa e não tem um julgamento, o outro faz outra coisa, aquilo vira uma política suja. E não é isso que a gente quer. Então, resolveu rapidamente, dizendo que nós temos que tomar muito cuidado com essas publicações, até hoje nos nossos Facebooks, nos nossos WhatsApp, porque essas notícias falsas, elas não são crime só no período eleitoral. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem cria uma notícia, quem publica, quem compartilha, porque nós todos podemos sofrer com isso. Porque ainda nós temos, fora a vara eleitoral que já resolveu esse problema, nós temos ainda a vara civil e a criminal, que essa pessoa ainda vai ser julgada e responder pelos seus atos. Então, de certa forma, pode trazer
consequências muito sérias, mas a gente acha, né? Ah, não, aqui é meu Facebook, eu posso falar o que eu quiser, mas você tem que ter responsabilidade. Se afeta a honra, a boa fama de outras pessoas, a pessoa ela tem direito sobre aquilo que você está falando e vai ser acionada. E como demonstrou bem aqui a Catarina, né? A Justiça Eleitoral, né? O nosso cartório eleitoral através... Foi o doutor Aparecido que julgou? Isso, o doutor Aparecido julgando aqui, respondeu muito rapidamente no âmbito, vamos dizer assim, de certa forma de se estancar ali, né? Essa divulgação, mas também tem as consequências depois. Não é simplesmente apagar também que está resolvido, porque essa pessoa ela vai responder então em esfera civil e também criminal. Então é algo muito importante se trazer. E como que você avalia isso, essa campanha aqui em Itapetininga, tanto para o cargo de prefeitura quanto para os vereadores? Você talvez tinha uma expectativa, ainda mais das eleições que nós tivemos em 2016, né, que foi muito atribulada, muitas questões judiciais, muitas questões de conversa. Você acreditava que seria uma campanha um pouco mais difícil ou talvez, vamos dizer assim, foi difícil também, a gente tem que melhorar muito? Eu acho que em termos de organização nós temos que parabenizar a Justiça Eleitoral brasileira, que foi muito organizada as eleições. Haviam as resoluções eleitorais, elas estavam ali fáceis para serem consultadas. Muito claras. Muito claras, objetivas, foram feitas campanhas. O nosso cartório eleitoral aqui em Itapetininga, ele sempre foi muito prestativo aos partidos, a todos nós que tínhamos alguma dúvida. Então, quanto ao sistema eleitoral, a gente tem que parabenizar. Agora, quanto à conduta das pessoas, foi a minha primeira campanha, né? Então, eu achei que foi tranquilo. A justiça, ela acabou cortando algumas coisas que alguns candidatos se sentiram prejudicados, mas para o povo foi bom. Ninguém aguentava aqueles carros de som rodando pela cidade 24 horas indiscriminadamente, em bairro à noite, gritando com... Então, eu achei que foi muito bom. Foi uma campanha limpa e o povo não se cansou tanto da política. Foi importante. A sujeira nas ruas também, nós acompanhamos aqui, principalmente assim, eu vi assim na área central, pelo menos, bem tranquilo, assim, sabe? Parece que nos bairros estava um pouco mais difícil, o pessoal reclamou um pouquinho mais, assim, sabe? Principalmente na área central, acho que não sei se tinha mais gente também, eles estavam com medo da fiscalização ser um pouco maior, tudo, mas estava tranquilo. Você acha que os candidatos também estão aprendendo um pouco mais, assim como a população está aprendendo, vamos dizer assim, a ser mais contida, a fazer aquilo que precisa fazer, mesmo os candidatos também estão se educando mais para as eleições? Ah, sim. Eu vou tomar por base eu mesma. A gente recebia vários pacotes de santinhos, né, os chamados santinhos do partido, e na distribuição, se você vai visitar uma casa que tem 10 pessoas, não precisa deixar 200 santinhos. Se distribui um pouco, porque depois também a população vai jogar isso fora. E as pessoas que estão ali distribuindo também, dá em mão cada santinho que for necessário. Então, eu acho que vai muito do candidato também disciplinar a equipe que trabalha para ele, ele editar as regras que serão aplicadas durante o trabalho e você, como candidato, como eu não contratei equipe, foi a minha família que fez a campanha, os meus amigos, trabalhar com eles, né, a individualização do material. Muito bem, nós temos mais alguns recados. O Thiago Moraes colocou aqui: parabéns, Catarina, excelente profissional, forte abraço. E também o Orlando Freire mandou aqui: sucesso, vereadora, boa legislatura. E Catarina, só posso desejar sucesso para você, uma boa sorte aí. Parabéns por 722 votos aqui em Itapetininga. Vai ser algo muito importante para a nossa Câmara poder contar com o seu trabalho. E se quiser deixar um recado para o pessoal que está acompanhando, para toda a população também, para os seus eleitores, pessoal que acompanhou junto com você, fica aberta a câmera aqui no telescópio para você. Guto, eu quero primeiramente agradecer a Deus que a nossa eleição foi providência dele, e ele providenciou o necessário, nem mais votos, nem menos votos, os votos necessários para que nós conseguíssemos estar lá na Câmara. Dizer para a população que confiou em mim, muito obrigado, que Deus te abençoe, e para aqueles que não foram meus eleitores, que eu também vou trabalhar por vocês, porque eu serei uma das 19 vereadoras que estarão lá, então nós vamos trabalhar pela nossa cidade. Muito bem, muito obrigado, Catarina, pela participação aqui no Telescópio. E você que acompanhou com a gente, que mandou o seu recado,